Jana, tá bloqueado, tá no mudo. Tá no mudo. Tá no mudo. Não. Agora sim. Gente, o nosso diretor tira o meu som. Bastidores de micromeio, tá, gente? Para a gente começar descontraído, acontece isso aqui nos bastidores. Boa noite a todos vocês que estão entrando, que vão participar aqui com a gente. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutora Cristina. Muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite para vir falar com a gente de um assunto bem interessante, né, que é nanopartículas e fungos. Então, todos sejam muito bem-vindos. E eu queria dizer para vocês que esse canal é feito todo para vocês, né? A gente convida os profissionais das áreas, eles aceitam, elaboram uma aula melhor do que eu para falar, o Marcos Vinícius falando isso. Então, assim, eu vou passar para o Marcos Vinícius a bola e vou deixar o Marcos Vinícius falar sobre isso. Mas sejam muito bem-vindos todos. Mandem perguntas, participem, aproveitem o conhecimento da doutora Cristina. Muito obrigada, doutora Cristina, mais uma vez. Marcos, então vai dando aí essa fala que você fala bonito. Vamos lá. Boa noite a todos, doutora Cristina, Janaína, Gleison, quem está online com a gente hoje e quem não está online, quem vai ver essa palestra amanhã no YouTube, em 5 línguas. Então, a partir de meia hora que acabar a palestra hoje, já está lá no YouTube em 5 línguas para você ver a doutora Cristina falando de nanopartículas, ok? Agradecemos todo mundo, 7h32 de uma terça-feira fria aqui no Rio de Janeiro. A doutora Cristina está falando diretamente de Porto Alegre, mas ela é de São Paulo. Ela foi para Porto Alegre só para pegar frio. Então, ela está aqui com a gente. Nessa próxima hora, 1h15, a gente vai falar de nanopartículas de alginato, Nova Fronteira, e voltamos a uma micologista, Janaína. Ou seja, de novo, os fungos tomam conta do micromeio, né? Então, somos um canal laico, gostamos de bactéria, gostamos de vírus, de fungos, protozoários e outros. Então, não temos preferência. Como a Janaína falou, o intuito do canal é levar conhecimento, tá? Todos os profissionais que a gente convida para vir aqui no canal, eles vêm de graça, eles vêm de boa vontade, perder o seu tempo de fazer a palestra, estar aqui com a gente. O Micromeio não paga Prolabore ou alguma coisa parecida, somos um canal simplesmente para divulgar notícia. E eu e Janaína e Gleidson, que estão nos bastidores, damos o nosso tempo para estar aqui falando com vocês uma vez por semana, todos os meses e nos últimos 3 anos, ok? Se você quer virar sócio da gente e dar um cafezinho de R$5, você vira sócio do Micromeio e você contribui para que esse canal continue vivo para os próximos anos aqui no YouTube, tá? Entra lá no YouTube, você vai colocar o sininho para saber que a gente vai estar online e você pode ou não virar sócio da gente, é um cafezinho. Eu falava cafezinho com pão de queijo, mas o cafezinho com pão de queijo já inflacionou, não é mais R$5, né? Impossível você tomar um cafezinho com pão de queijo por R$5. É só o café. Então, gente, muito obrigado a estar todo mundo aqui, quem está online com a gente. Doutora Cristina, muito prazer em conhecê-la. Muito obrigado de estar aqui, dando o seu tempo para poder falar de mais um assunto que é, digamos assim, um dos últimos, né? Uma novidade grande, uma novidade que uma senhora falou, né? Não é tão novidade, mas para a grande maioria das pessoas é novidade, né? Sempre que a gente fala de nanopartícula, de inteligência artificial, sempre é aquilo que está acontecendo agora no mundo da ciência. Ok? Muito obrigado, a palestra é toda sua. Até 1h15 a gente está falando aqui. Boa noite, né? Primeiro agradecer vocês pelo convite, né? Minha primeira vez aqui para demonstrar um pouquinho do que eu trabalhei nesses últimos anos, assim, na linha de pesquisa que eu venho, né, trabalhando. Muito obrigado por vocês me acolherem aqui, né, hoje. Tem que botar a apresentação para mim? Isso, obrigada. Bom, então eu vou falar para vocês hoje sobre, né, a palestra que eu preparei aqui, que é explorando o potencial das nanopartículas de alginato na terapia antifúngica. Para começar, então, só para vocês saberem quem eu sou, de onde eu vim, eu sou formada em biologia, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
e fiz meu mestrado aqui também, no ICBS, né, no Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Já desde a iniciação científica, eu sempre trabalhei com fungos, né? Então, eu sou micologista desde o início, desde a base. Então, no meu mestrado, eu trabalhava também com fungos mais ambientais, né, de importância ambiental, fungos fitopatógenos. E depois do mestrado, eu fui para a USP para fazer meu doutorado. Lá na USP, eu fiz, então, o doutorado e continuei como pós-doc, que eu sou hoje ainda pós-doc no laboratório da professora Kelly Shida, né, que é o laboratório de quimioterapia antifúngica. Então, a gente começou a desenvolver essa parte mais clínica, começando, então, esse estudo com nanopartículas de alginato como uma alternativa para tratamento de infecções fúngicas. Então, iniciando aqui, eu trouxe esse mapa que eu gosto bastante para mostrar para vocês, né, ele é de um artigo de 2017, mas ele traz, né, todas as infecções fúngicas, né, que a gente tem, desde as mais conhecidas e mais comuns, né, que são infecções em unhas e na pele, né, causada por fungos, né, as micoses, até infecções fúngicas invasivas, que podem chegar a 2 milhões, né? Então, essas infecções fúngicas invasivas, que são essas que estão mais aqui em roxinho no mapa, né? Elas são um grande problema, porque elas têm altas taxas de mortalidade, então elas podem variar, né? De 70% a 95% de mortalidade, claro, dependendo da infecção fúngica e do local, né? Da região que está sendo cometida essas pacientes. Então, é extremamente importante a gente ter um olhar cuidadoso para essas infecções fúngicas invasivas, principalmente. Em 2022, a Organização Mundial da Saúde publicou, né, a primeira lista de patógenos fúngicos que são prioritários, o que é muito importante para nessa área de micologia. Então, eles fizeram um documento onde eles avaliaram diferentes itens para ver quais patógenos fungos podem ser classificados, né, como de prioridade crítica, alta e média. Então, eles avaliaram fatores como resistência aos antifúngicos disponíveis, os casos que são fatais, o tempo de internação do paciente para realizar o tratamento, né, se é curto, se precisa de muitos meses. Então, eles foram avaliando vários itens para fazer essa classificação, né, dos diferentes patógenos fúngicos, né, e a prioridade de se ter esse cuidado, né, investigação para diagnóstico precoce, para novos tratamentos, e essa visão para uma política de saúde pública mesmo. Então, eu gosto de trazer esse documento, que ele é bem importante para a micologia, né. Então, uma grande problemática dessas infecções fúngicas invasivas são os antifúngicos que a gente tem disponível atualmente. Então, são apenas 4 classes de antifúngicos, né, que podem ser usados em infecções sistêmicas, que são eficientes, no caso, que são os azóis, as equinocandinas, os polienos e as pirimidinas. Quando a gente pensa, por exemplo, em bactéria, a gente tem muito mais classes disponíveis, né? Embora elas tenham resistência mais rápida e tudo mais, a gente tem um N, né, de moléculas que podem ser usadas muito maiores do que os antifúngicos disponíveis. Então, esses antifúngicos, eles têm muitos problemas de seletividade, de alta toxicidade, e os fungos já estão com perfil de resistência aos antifúngicos disponíveis atualmente, o que torna extremamente importante e necessário novas alternativas para o tratamento. Então, alguma dessas alternativas, né, que tem como linha de pesquisas que procuram essas alternativas, eles podem desenvolver pesquisas por novas moléculas. Essas moléculas, então, elas podem ser sintéticas, né, produzidas quimicamente no laboratório, ou elas podem ser obtidas como de metabólitos secundários, por exemplo, né, como produtos naturais, como de Streptomyces ou de outras bactérias que podem produzir compostos com potencial para atividade antifúngica. Além disso, tem a linha de pesquisa por novos alvos, que é uma linha também muito interessante, onde, como os fungos são eucariotos, né, é muito difícil de achar um alvo que acabe agindo só no fungo e não no paciente também, né?
Então, essa linha de pesquisa, ela vem nesse ponto de tentar encontrar alvos que sejam específicos da célula fúngica, né, para tentar diminuir essa toxicidade, né. Além disso, é possível o reposicionamento de fármacos, que é uma estratégia que ela traz como vantagem já ser um fármaco que é usado para alguma outra doença, então ele já foi licenciado, já tem um uso conhecido, e ele se mostra com potencial para atividade para outro tratamento, né? Então, seria o reposicionamento desse fármaco para tratar uma outra doença. E também, outra estratégia é a produção de nanocarreadores. Então, primeiramente, falando um pouquinho do reposicionamento de fármacos, o nosso grupo, ele trabalha com a miltefosina, né? Então, a miltefosina, ela começou a ser estudada lá pela década de 80, e por 2 grupos, e ela surgiu como uma alternativa para o tratamento de câncer, né? Só que após estudos, isso acabou se demorando, e um outro grupo viu que ela tinha potencial para tratar a leishmaniose. Então, foi a pesquisa, foi em frente, e aí agora ela é licenciada para o tratamento de leishmaniose visceral e cutânea, e ela também pode ser usada em alguns casos para tratar metástase de câncer de mama. Né? A metefosina, então, ela é essa molécula aqui que eu trouxe para vocês, é uma alquilfosfocolina, né? E os estudos vêm mostrando que ela tem um amplo espectro de ação para diferentes espécies de fungos. Então, ela tem atividade fungicida para leveduras, fungos filamentosos, fungos dimórficos. Então, tem bastante trabalho mostrando que ela tem um grande potencial como um antifúngico. Doutora Cristina, Oi. Eu não sei se a senhora vai falar, mas então a milefosina, isso? Miltefosina. A mitefosina já é a nanopartícula? Não, ela é o fármaco. Não, ela é um fármaco. Ela é um fármaco, tá. Tá. A gente vai incorporar ela na nanopartícula. Desculpa. Só que aqui, ó, como eu ia dizer, ela tem todo esse potencial, ela funciona, só que ela tem alguns problemas de toxicidade, né? Como ela é usada por via oral, ela causa efeitos gastrointestinais, né? Como náuseas, vômito e diarreia. Pode ter efeitos teratogênicos, tem uma alta atividade hemolítica e também quando no organismo afeta rins e fígado. E, além disso, ela tem uma farmacocinética desfavorável. Então, a absorção pelo trato gastrointestinal é baixa e ela pode se ligar às proteínas do soro. Essas desvantagens da miltefosina, a gente vai resolver com o uso dos nanocarreadores, né? Então, a ideia é manter esse potencial que ela tem de atividade, de ser antifúngica, e diminuir esses problemas de toxicidade. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nanocarreadores, né? Para vocês entenderem a nossa escolha, né? Expliquei a parte do fármaco, agora vamos para a parte das nanopartículas. Então, os nanocarreadores, né? Como conhecido como sistemas de liberação de drogas também, né? Muito na literatura. Eles são uma alternativa promissora para o tratamento de diversas doenças. Então, tem muitas pesquisas sendo feitas para tratamento de câncer, de outras doenças, né? Além para carrear antifúngicos. Então, eles são pequenos, né, no tamanho, e podem ser compostos de diversos materiais. Então, eles podem ser poliméricos, lipídios, de metal e elementos inorgânicos, entre outros. Aqui eu trouxe para vocês uns exemplos, né? Então, a gente pode ter aqui nanocarreadores baseados em lipídios, né? Como os lipossomas, que aqui é uma bicamada lipídica, onde dentro vai ficar, então, a substância de interesse. Pode ser uma micela, né, formada por lipídios. A gente tem os nanocarreadores poliméricos, então, eles podem ser separados em nanoesferas ou em nanocápsulas. Isso vai depender da estrutura dele. Então, a nanoesfera é inteira uma matriz polimérica, né, onde ali o fármaco vai ficar no meio, enquanto a nanocápsula, dentro ela tem uma parte oleosa, onde vai ficar a substância de interesse, e por fora, então, essa proteção é feita pelo polímero. E também outro exemplo são as nanopartículas metálicas, né, que são bem conhecidas, que são as nanopartículas de prata e de ouro.
Então, vantagens para usar esses nanocarreadores, né? Porque a gente trabalha com eles, né? O que eles vão nos trazer, né? Então, eles têm as características de diminuir toxicidade, né, do fármaco. Eles têm uma liberação controlada, então essa liberação ela vai sendo aos poucos, né, no local da administração, ou até quando é sistêmico, né, ele vai ser uma liberação mais lenta do que você tomar um comprimido, por exemplo, e dissolver tudo. Ele aumenta a estabilidade de drogas lábeis, mascara propriedades sensoriais que sejam, né, incômodas, inadequadas. Além disso, aumentam a biodisponibilidade da substância e também podem reduzir a dose e a frequência da dose necessária no tratamento. Então, dentre todos esses nanocarreadores, né, que existem, a gente escolheu trabalhar com as nanopartículas. Então, as nanopartículas são sistemas, né, coloidais, com estrutura compacta que variam o tamanho de 10 a 100 nanômetros. Esse tamanho, às vezes, na literatura, até nos grupos, ele gera uma discussão, né, que tem um pessoal que acha que isso tem que ser até 100 nanômetros para ser considerado nanopartícula, né, principalmente mais para a área da física, mas na nossa área mais biológica, até 1000 nanômetros a gente ainda considera como nanopartículas, tá? Então, esse fármaco vai ficar ali, nessa nanopartícula, dissolvido, disperso, aprisionado, encapsulado, ou até só ligado mesmo nessa estrutura da matriz. Essas nanopartículas podem ser de materiais inorgânicos ou orgânicos, né, como o PLGA, PLA, albumina, quitina, entre outros. O nosso grupo escolheu trabalhar com o alginato. O alginato, ele é um polímero natural, ele é extraído de alga marrom, né, então ele é formado por essas duas estruturas aqui, né, o ácido alfa-L-golurônico e o ácido beta-D-manurômico. Então, o polímero vai se formando, interligando essas duas estruturas, né, e ele tem características como não ser tóxico, ele é biodegradável, tem um baixo custo para obtenção, né, desse polímero, ele tem características de ser mucoadesivo, biocompatível e também é uma substância não imunogênica. Então, são características que ajudam, né, na escolha desse material para fazer uma nanopartícula para tratamento de infecções fúngicas, por exemplo. Além disso, outra característica bem importante do alginato é que ele forma estruturas tridimensionais quando em contato com cátions divalentes. Então, para a formação dessas nanopartículas, dessa estrutura tridimensional, é adicionado, né, esses cátions divalentes e vai formar o próprio polímero, ele vai formar quimicamente uma estrutura que eles chamam de egg box, né? Então, é natural, quimicamente acontece com o polímero de alginato. Então, ele já forma a estrutura tridimensional, onde a gente vai conseguir, então, incorporar essa substância de interesse, que no nosso caso é a miltefosina. Então, aqui é um trabalho que a gente fez no nosso grupo de pesquisa, que é uma revisão, onde a gente foi ver, legal, o alginato tem todas essas características, né, que eu falei, ele é promissor. Vamos estudar o que já tem, né, com base no alginato. Então, a gente viu que os carreadores, né, baseados com base em alginato para entrega de antifúngicos, existem vários trabalhos utilizando diferentes carreadores, como nanopartículas, micropartícula, produção de gel, de filmes e até de comprimidos. E os fármacos que foram estudados nessas pesquisas são incorporados, né, foram antifúngicos azóis, como o clotrimazol, o econazol, o miconazol, o fluconazol e o voriconazol, e também os polienes, que é a anistatina e a anfotericina B. E no final a gente observou que, com todos esses trabalhos, né, porque foram publicados, que, de um modo geral, a conclusão deles é que esses carreadores à base de alginato para esses antifúngicos reduzem a toxicidade quando comparado com um antifúngico livre, né? Reduz a dose necessária para tratar a infecção e também melhora a biodisponibilidade do fármaco, né, no animal, no modelo animal, no caso. Então, a gente foi padronizar essas nossas nanopartículas de alginato.
Então, nossas nanopartículas de alginato, elas são produzidas através de uma emulsificação com gelificação externas. Aqui tem um resuminho de como é feito esse processo, né? Então, a gente pega uma solução aquosa com alginato, e onde vai a miltefosina junto, né? Então, aqui vai estar a solução aquosa de alginato e a miltefosina. Mistura com uma fase oleosa, gerando uma emulsão. Nessa emulsão, a gente vai botar em agitação e vai gotejar o cloreto de cálcio. Então, nessa hora aqui, vai formar aquela estrutura tridimensional que eu comentei com vocês, que ele faz, né, do egg box. Então, vai incorporar o nosso fármaco, né, desejado, que é, no caso, a miltefosina. Resumidamente, bem resumidamente, esse é o processo de formação das nossas nanopartículas de alginatos. Após todo o processo de padronização, então eu trouxe para vocês o que a gente conseguiu, né, estabelecer. Aqui essas imagens são das nossas nanopartículas, né, por varredura, né, que são elas. Então, elas têm um tamanho médio em torno de 300 nanômetros, né, um índice de polidispersão de 0,40. É bom eu explicar o que é o índice de polidispersão, eu acho. Não sei se todo mundo sabe. Então, é uma medida que a gente faz para ver a população dessas nanopartículas. Então, a gente põe num equipamento e ele pode variar de 0 até 1, né, esse índice de polidispersão. Quanto menor esse valor, quer dizer que a população é mais homogênea. Quanto maior, é menos homogênea. Então, nas nanopartículas, a gente, na literatura, assim, a gente aceita uma polidispersão, né, em torno de até 0,5, né? Dependendo também do tipo da nanopartícula. Mas aí, doutora, essa é a qualidade do alginato? Não, isso aqui é um que se vê para todos os tipos de carreadores, na verdade. Tá, não tem a ver com a qualidade, tipo, não sei, um insumo melhor ou não, não tem nada a ver. Não, é pelo processo mesmo. Tá. Até se fizer pegar o alginato e preparar de outra forma, não a que eu faço, talvez vai dar diferença, mas é pelo processo, sabe? Tá, entendi. Mas se não tiver nesses valores, você não utiliza esse resultado? Isso? Porque aí fica muito uma população que a gente vai ter nanopartícula de 800 e de 100, sabe? Vai ter muita diferença. Aí deixa eu só entender. Aí seria, assim, grosseiramente falando, se eu estiver falando besteira, você fala. Mas eu engoli esse negócio. E aí essa polidispersão desse valor tem a ver com isso? Qual é o efeito que ela vai fazer em mim? É isso? Ou não tem nada a ver? Quanto mais homogêneo, é mais seguro, na verdade, né? Entendi. Para que tenha efeito. Isso. Que tenha efeito. Tá ótimo. Tá. O que mais? Porque, por exemplo... Você está querendo já engolir o alginato, Janaína? Você já quer ser cobaia? Ela já quer, já tem aqui Não, eu já pensei... Você já está querendo, você está precisando de uma cobaia grande? Tá vendo? Eu já quero engolir Já está comendo. Não, e eu já tenho pergunta para fazer, né? Porque eu fiquei pensando aqui, ela fala fungos, né? E assim, aí eu pensei nas leveduras, né? Quando você coloca esse tipo de medicamento, você também atribui para as leveduras, aí eu pensei em Candida auris, que é assim, toda... E aí eu tô aqui, imaginando um monte de coisa. Sim, mas... né? Na teoria, sim. Sim. Já foi feito ensaio, mas mais para frente eu falo. Spoiler. Não dá spoiler. Aí, o que mais? O potencial zeta é outro parâmetro que é bem importante da gente sempre avaliar, né, nos nanocarreadores. Então, quanto maior esse valor, independente se a carga é positiva ou negativa, melhor, porque ele mantém essas soluções das nanopartículas mais estáveis, né? Ajuda a evitar que elas se agreguem. Né? No caso, o alginato, ele tem carga negativa, né? Então, as nossas nanopartículas têm menos 36, mais ou menos, né? De potencial zeta. Além disso, depois foi feito um ensaio de liberação, né? In vitro, onde nós vimos que nas primeiras 6 horas ocorre, né, um pico maior de liberação da miltefosina, e depois essa liberação ela segue sustentada, né, ao longo do tempo.
Além disso, a gente observou que em torno de 80% do fármaco é encapsulado durante esse processo da produção. Depois, a gente foi avaliar a toxicidade. Então, a gente fez um ensaio de atividade hemolítica. Então, aqui dá para observar, né, que a miltefosina livre, ela tem atividade hemolítica de 50% em 35 microgramas por ml, enquanto que a miltefosina incorporada nas nossas nanopartículas de alginato, ela não mostrou toxicidade até 128 microgramas por ml, que foi a concentração mais alta que a gente avaliou, né? Corroborando com os dados da literatura de que o uso de nanopartículas diminui a toxicidade quando comparado com o fármaco livre. Aqui é um ensaio bem legal, que a gente fez também de toxicidade em larvas de Galéria melonella. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um modelo que a gente usa no laboratório, que ele é um modelo in vivo de invertebrado, né? Então, a gente usa ele antes de ir para um modelo de camundongo, por exemplo, né? Eu sou da época do rato. Então, esse aqui a gente usa antes para diminuir o uso dos camundongos. Eu sou da toxina, eu fiz muita toxina em rato. Da minha época era rato. Esse aqui a gente usa pelo 3Rs, né? A gente faz antes um screening com essas larvas, né? Que elas dão respostas, e depois a gente segue para o modelo vertebrado daí. Então, essas larvinhas, a gente cuida delas no laboratório mesmo. Elas são larvas que comem pólen e cera de abelha, sabe? E aí a gente usa elas para fazer esses ensaios. Então, injeta na proleg, né, que é a última patinha, digamos assim, dessa larva, os compostos de interesse. Então, aqui a gente fez, né, injetou a miltefosina livre, né, em diferentes doses, né, de 25, 50, 100 e 200, e a miltefosina incorporada nas nanopartículas de alginato, em 100 e 200, né, miligramas por quilo. E também a nanopartícula vazia, para a gente ver se a nanopartícula tinha alguma toxicidade. Então, aqui a gente conseguiu ver que o percentual de sobrevivência das larvas se manteve, né, igual ao PBS, com as nanopartículas vazias, e também com as nanopartículas com miltefosina incorporada. Então, não mostrou, né, tá aqui, nenhuma dano para esses grupos de larvas testado. Enquanto a miltefosina, em 200, 100 e 50, né, ocorreu uma diminuição na sobrevivência dessas larvas ao longo dos dias. Mostrando também, corroborando, que as nossas nanopartículas não são tóxicas e ajudam a diminuir a toxicidade quando comparado com a miltefosina livre. Depois desse passo, que a gente já tinha padronizado e visto tudo isso, a gente foi para a parte da infecção fúngica mesmo, né? Então, eu principalmente trabalho com criptococose, né? Então, a criptococose aqui, só para lembrar para vocês, ela é uma infecção oportunista, causada por Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat, né? Aqui eles são fungos leveduriformes, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, né? Então, possuem a cápsula polissacarídica, que é um dos principais fatores de virulência, e são os principais causadores da meningite, né? Ocorrendo em torno de 220 mil casos ao ano e podendo chegar a uma taxa de mortalidade de 80%, dependendo do país, né, da região. Esses fungos, é importante salientar que Cryptococcus neoformans, ele acomete mais imunocomprometidos, enquanto o Cryptococcus gat, ele consegue causar infecções em imunocompetentes. Essa infecção, ela ocorre, né? Esses fungos, eles estão no ambiente, então estão em oco de árvores ou nas fezes de pombos, né? O ser humano respira esses esporos e eles vão para o pulmão. No pulmão, o próprio sistema imune pode eliminar esses fungos, ou eles podem ficar latentes ou causar uma infecção. E aí, depois, ocorre uma fungemia, né, onde esse fungo, ele acaba chegando no cérebro. Ele consegue passar a barreira hematoencefálica e causar a meningite criptocócica, né, que é o principal problema da criptococose.
O tratamento da criptococose, ele é feito numa dose inicialmente com anfotericina B, ou as suas formulações lipídicas, né? Que é a anfotericina B lipossomal, que já é bem utilizada, né? Para o tratamento, que ela é menos tóxica que a anfotericina B, com 5-flucitocina. E depois esse tratamento ele segue por um longo período utilizando o fluconazol. Porém, como a gente já falou, da grande problemática de antifúngicos é que tem esse problema de seletividade, do perfil de alta toxicidade e também da resistência dos fungos a esses antifúngicos disponíveis, né? E na criptococose ainda tem um adendo de que tem a baixa disponibilidade no sistema nervoso central, né? Como a meningite está lá, a gente tem que conseguir, né, que esse tratamento também chegue atravesse a barreira e chegue, né, no sistema nervoso central para ter atividade. Então, vem, de novo, a nossa pergunta. As nanopartículas de alginato carreando a miltefosina têm efeito para a criptococose? Então, a gente foi avaliar. Então, primeiramente, a gente avaliou in vitro, né? Então, a gente pegou essas leveduras de criptococos e fez um ensaio de concentração inibitória mínima, né? Que é bem padronizado, então a gente testou. O fármaco livre, testou a nanopartícula com o fármaco e a nanopartícula vazia. Doutora Cristina? Travou. Eu acho que congelou. Doutora Cristina, se você estiver ouvindo a gente, é só retornar ou aguardar um pouquinho, porque congelou. Às vezes congela e ela está escutando a gente, né? Então é só aguardar um pouquinho. Pessoal, a gente espera um pouquinho a doutora Cristina retornar. Ops. Eu acabei mandando aqui no. Eu, em vez de botar no interno, botei para todo mundo. Bom, vamos ver. Travou aí, Jana? Não? Não, você está muda. Você está sem som. Vou encaminhar uma mensagem para ela aqui no WhatsApp. Pessoal, aguarda a gente, só um instante. Enquanto isso, dá para beber uma água. Show ao vivo acontece isso. Agora a Janaína travou também. Opa, a internet hoje tá boa, hein, gente? Só a minha que não caiu. Ops, voltei. A gente aguarda um pouquinho, ó. Ela tá Voltou. retornando. Opa! Fui eu? Ou foi? Voltou. Congelou, o frio tá demais em Porto Alegre. Aqui no Rio tá quase congelando também, eu quase congelei. Pronto. Voltamos. É com emoção. Pessoal, aguarda um instantinho, a gente vai retornar. A apresentação não está aparecendo aqui para mim. A apresentação... Diretor, você consegue achar a apresentação? Vai subir novamente, ele falou aqui comigo. Deu um tilt. Quem sabe faz ao vivo. Opa, já estamos aqui, ó. Já estamos de novo. Em que parte eu travei, só para eu saber? Justamente se vai funcionar ou não para criptococos no sistema nervoso central, que eu quero saber. Justamente nesse momento. Esse aqui eu cheguei a falar? Não, aí você já falou, e aí você fez a pergunta. Tem efeito. Aí você passou o slide e congelou. É para dar emoção, para ficar aquele clima, entendeu? Então, não, já pode passar esse, que eu quero ver já a resposta.
Esse a senhora falou, aí agora vai para o esse. Pronto, Esse estamos aqui? agora Qual nesse foi a aí. atividade? Isso. Então tá, voltamos à programação. Isso. Aqui a gente fez um ensaio, então, de microdiluição, né, com as leveduras de Cryptococcus, e vimos que as nossas nanopartículas sem a miltefosina não tem realmente nenhuma atividade, né, não inibe o crescimento fúngico, enquanto a miltefosina livre varia, né, a concentração inibitória de 0,5 a 2, e a miltefosina nas nanopartículas de alginato, né, esse valor é um pouco mais alto, né, variando de 1,5 a 25 microgramas por ml. Esse resultado, ele é comum, né, de nanopartículas quando testado in vitro ser um pouco mais alto do que o fármaco livre, justamente por essa característica dessa liberação mais lenta, né, e sustentada. Após isso, nós avaliamos no modelo em vivo, né, de larvas, que eu expliquei para vocês, né, que a gente usa bastante no laboratório. Então, a gente infecta essas larvas com Cryptococcus neoformans e depois trata, né? Então, a gente tratou com a miltefosina livre em 10, 20 e 40 microgramas por quilo e com 100 e 200 de miltefosina incorporada na nanopartícula. E vimos aqui, nessa primeira imagem aqui, é para a espécie de Cryptococcus neoformans. Então, a gente acompanhou a curva, né, de sobrevivência dessas larvas. E para essa espécie, a gente vê que, independente da nanopartícula ou livre, né, não teve uma mudança na sobrevivência dessas larvas. Enquanto para aqui no gráfico B, a gente vê que as larvas foram infectadas com a espécie de Cryptococcus gat, né, nós vemos que os tratamentos, eles funcionam, então eles prolongam, né, a sobrevivência dessas larvas quando comparadas com o grupo infectado sem tratamento, né, e teve atividade, então, das nanopartículas, né, em 100 e 200 microgramas por quilo, né, e também nas concentrações mais altas, de 20 e 40 da miltefosina livre. A miltefosina A10, né, na dose de 10, não foi eficiente em aumentar a sobrevivência dessas larvas. Concomitante com esses dados da curva de sobrevivência, no segundo dia, a gente tira algumas larvas, né, desses grupos e prepara material para histopatologia, né, para ver ali a presença de fungos no tecido dessas larvas, e também macera para contar a carga fúngica, né, nessas larvas. Então, aqui, nessas imagens aqui da linha de cima, são as larvas infectadas com o Cryptococcus neoformans. Então, a gente consegue ver que sempre em comparação, né, com o grupo infectado e não tratado, que o tratamento com as nanopartículas foi eficiente em diminuir a carga fúngica, né, assim como o tratamento com miltefosina livre também conseguiu diminuir carga fúngica nessas larvas infectadas por neoformans, o que a gente não conseguiu observar nos dados da curva, né, de sobrevivência. A gente consegue observar aqui no dia 2 que a gente tirou essas larvas do experimento. E aqui corrobora, né, as imagens de histopatologia, elas corroboram com esses dados da contagem de unidade formadora de colônia. Então, a gente vê aqui o grupo não tratado, esse monte de bolinha mais escurinha são as leveduras, né? Então, a gente vê que elas estão por todo o material, enquanto quando a gente utiliza a miltefosina e as nanopartículas, a presença dessas leveduras, ela fica bem menos, né? Tem uma que outra, né, no campo de visão, né? Não está, assim, muito cheio como no não tratado. Da mesma forma, com a espécie do GAT, a gente vê aqui que o uso das nanopartículas diminui a carga fúngica, né, comparado com o grupo não tratado. E na histopatologia a gente consegue ver que essa espécie, ela forma granulomas, né? Então aqui no controle a gente vê a presença de muitos fungos, né? Essa parte marrom aqui, várias leveduras. No tratado com a miltefosina livre a gente vê também esses granulomas, né, bem evidentes, enquanto nas larvas tratadas com as nanopartículas de alginato, a gente vê poucas leveduras presentes e sem essa formação de granuloma, mostrando, então, que essas nanopartículas têm um potencial para o tratamento da infecção por Cryptococcus. Então, para resumir essa primeira parte, a gente conseguiu padronizar nanopartículas de alginato
como carreador da miltefosina, né? Elas têm essas em torno de 300 nanômetros, uma polidispersão em torno ali de 0,4 e o potencial zeta negativo acima de menos 30, né? A gente observou que as nanopartículas diminuem a toxicidade em modelo larvário e também diminui a atividade hemolítica. E observamos, né, em modelo de larva de Galeria melonella, que elas aumentam a sobrevivência dessas larvas, né, quando infectadas com criptococcus, e diminui a carga fúngica no tecido dessas larvas. Então veio a pergunta, e essas nanopartículas, elas vão conseguir chegar no cérebro para tratar a meningite? Né? Ou elas só vão funcionar assim? Então a gente foi avaliar isso, né? A gente pesquisou, viu, e pensou, para passar a barreira hematocefálica, não é qualquer coisa que passa, né? A função da barreira hematocefálica é justamente, né, inibir que as substâncias consigam passar. Então, a gente viu que nanocarreadores, eles têm sido cada vez mais investigados para a entrega de fármacos no cérebro, né, de uma forma não invasiva, promovendo um transporte através da barreira hematocefálica. Então, os nanocarreadores, eles podem ser modificados para melhorar esse direcionamento para o sistema nervoso central. Então, nosso grupo resolveu trabalhar com o polisorbato 80, que aqui eu vou chamar mais de P80, para facilitar, né, não ficar falando desse nome, e ele pode aumentar a capacidade dos nanocarreadores de atravessar a barreira hematocefálica. Então, a gente fez toda uma padronização dessas nossas nanopartículas de alginato funcionalizadas com o polisorbato 80. Então, a gente observou que essa funcionalização, ela não altera as características das nossas nanopartículas, né, de tamanho, índice de polidispersão, de potencial zeta, sim, inicialmente, e nós fomos avaliar a estabilidade dessas nanopartículas. Então, a gente sempre comparou, né, a com P80 e a sem o P80. Então, a gente pode ver que a nanopartícula sem o P80, ela tem ela é estável, tem o tamanho se mantém até 45 dias, enquanto com o P80, até os 90 dias que foram avaliados, né? Quanto ao índice de polidispersão, a mesma coisa, né? A sem o P80, ela consegue ser, ela tem estabilidade até 45 dias, enquanto a com P80, ela se mantém estável até os 90 dias que a gente avaliou. Quando avaliado, da apresentação tá errada, gente, mas tudo bem, eu acho que bugou. Quando avaliado o potencial zeta, a gente consegue ver, né, que essa funcionalização com P80 melhora, né, significativamente o potencial zeta, aumentando o nosso valor em módulo, né, desde o primeiro dia e mantendo até os 90 dias. Então, além de manter as características, o P80, ele melhorou as nossas nanopartículas, deixando elas estáveis por mais tempo e melhorando o nosso potencial zeta. Nós também fizemos a avaliação da eficácia do encapsulamento, ela se mantém bem parecida, né, com a sem a funcionalização, né, ali tem a liberação, o perfil de liberação, ele é bem semelhante, né, com o observado antes, né, tendo uma liberação sustentada da miltefosina, e as atividades in vitro, também os valores de MIC foram semelhantes, e nós fomos avaliar, então, essas nanopartículas em modelo murino, de criptococose. Então, nós trabalhamos com animais balbicê, né, camundongos balbicê, eles foram infectados com criptococcus neoformos e foram tratados, né, com miltefosina livre, com as nanopartículas de alginato sem a funcionalização e com as nanopartículas de alginato com o P80. Então, eles foram tratados por via oral, né, durante 5 dias, sendo a miltefosina dada uma vez ao dia e as nanopartículas foram 3 doses. Então, era um dia sim, um dia não. Eles recebiam o tratamento. Ao final do experimento, a gente conseguiu observar aqui, aqui no gráfico A, a carga fúngica do cérebro desses animais. Então, a gente vê que o tratamento com as nanopartículas
funcionalizadas diminui a carga fúngica no cérebro, né? Enquanto com as nanopartículas sem a funcionalização, ele também diminui, mas não chega a ser significativo, né? Quando comparado com o grupo controle não tratado. E nos pulmões, a gente vê que as duas nanopartículas têm atividades, né, significativa quando comparado ao grupo controle não tratado, mostrando que as nanopartículas de alginato, elas têm, então, elas são eficientes em diminuir carga fúngica nos pulmões, e a nanopartícula funcionalizada com o polissorbato 80 conseguiu diminuir a carga fúngica no cérebro desses animais. Aqui, corroborando com esses dados, né, então, a histopatologia, aqui nessa linha de cima, antes de explicar para vocês, esses numerozinhos que estão aqui, é uma escala que a gente faz, né, quando avalia o material, né, da histopatologia, então, vai contando, né, nos quadrantes, quanto de levedura que a gente observa. Então, aqui é a escala, né, 0 é sem carga fúngica, 1 é até 5 elementos fúngicos por seção, 2 é mais de 6 elementos fúngicos por seção, 3 é de 6 a 50 elementos fúngicos, e 4 é mais de 50. Então, a gente vê aqui, ó, no controle não tratado, né, que aqui dá para ver, né, as leveduras aqui, essas bolinhas marrons, e tem um valor de 2 a 3. O tratado com metefosina livre, a gente vê também aqui a presença das leveduras, né, e também nessa escala recebeu de 2 a 3. Já as nanopartículas, né, a nanopartícula de alginato sem o P80 variou, né, de 1 a 3, e a nanopartícula com polissorbato, a gente não achou nenhuma levedura nas amostras, né, observadas, né, então recebeu 0. Da mesma forma, aqui embaixo são o material histopatológico, né, obtido do pulmão desses animais, então a gente vê que o grupo aqui não tratado, né, tem a presença de leveduras de 2 a 3, o tratado com a metefosina livre também, de 2 a 3, na presença dos fungos, e quando tratados com as nanopartículas, ambas as nanopartículas variou de 0 a 2, né, mostrando que as duas foram, então, eficientes em diminuir a carga fúngica no pulmão dos animais. Junto com isso, quando nós fizemos a eutanásia, a gente coletou o soro desses animais para avaliar os biomarcadores. Então, a gente coletou o soro e depois avaliou marcadores de atividade de toxicidade hepática e renal, né? Glicose, triglicerídeos e colesterol desses animais. Quando a gente compara esses valores, a gente vê que no modelo estabelecido para esse experimento, né, as nossas nanopartículas, elas não alteram, né, esses biomarcadores, então elas não demonstram ter algum efeito tóxico, né, nos animais. Dentro desse período que a gente avaliou, claro, né? A gente, né, no modelo experimental que a gente utilizou, não tem nenhum efeito de toxicidade nesses biomarcadores. Com isso, a gente resolveu ver, ó, funciona, né? Não tem carga fúngica no cérebro, né? Deu certo. Então, a gente foi avaliar a biodistribuição dessas nanopartículas, né, nos camundongos. Então, a nanopartícula, ela foi produzida de forma que ela ficasse fluorescente, né, com rodamina. Então, ficou uma nanopartícula fluorescente. A gente deu por via oral para os camundongos, né? E depois de 12, de 24 horas, a gente eutanasiou esses animais, retirou diversos órgãos, né? E avaliou a fluorescência, a intensidade de fluorescência num equipamento que chama IVIS. Então, a gente viu aqui, ó, essa primeira plaquinha aqui são os animais que receberam PBS, então a gente comprova que esses órgãos não têm uma autofluorescência, né? Aqui, o rodamina é o marcador, né, que a gente, como controle, eles receberam só o marcador fluorescente por gavagem, né, por via oral. Então, a gente vê que só aqui, né, no fígado e no estômago, né, tem um pouquinho desse marcador, né, fluorescendo. E com as nanopartículas, aqui, com a funcionalização, a gente consegue observar que ela está presente em quase todos os órgãos, né, sendo aqui, ó, destacando
para o 12, que é o cérebro. Então, a gente consegue ver que elas conseguiram passar a barreira hematocefálica e tá emitindo fluorescência, né, no cérebro dos animais que receberam ela. Enquanto a nanopartícula sem a funcionalização, né, a gente vê que aqui no pocinho 12 não tem nenhuma fluorescência. Então, além disso, a gente depois pegou esses mesmos órgãos, macerou e foi quantificar, né, a quantidade de fluorescência, né, desses sobrenadantes dos órgãos, digamos assim. E aí a gente consegue ver que realmente a nanopartícula com o P80, ela tem uma biodistribuição em todos os órgãos que a gente testou, né? Então, essa barra maior aqui, em cinza, a gente vê que ela consegue realmente, é a que tem presença, né, no cérebro, enquanto a outra nanopartícula não, a gente não consegue observar, né, sinal fluorescente. E também tem presença no pulmão, sendo que as duas, né, a gente consegue ver que chegam ao pulmão, tanto a com P80 como a sem o P80. Aqui também tem de todos os outros órgãos, só para a gente ter uma visão geral de que realmente a nanopartícula com o polissorbato 80, ela sempre se destaca, né, no nível de fluorescência, mostrando que tem uma melhor biodistribuição, né, no animal. Então, para resumir essa parte toda, nossas nanopartículas com de alginato, incorporando a miltefosina, funcionalizadas com o P80, ela apresenta um sistema de entrega oral seguro para melhorar a entrega cerebral da miltefosina no tratamento da meningite, né, que a gente conseguiu, através desses experimentos, mostrar isso. E, além disso, essas nanopartículas promovem uma liberação sustentada da miltefosina, né, foram mais amplamente biodistribuídas, inclusive no cérebro, e diminuíram a carga fúngica cerebral sem produzir danos detectáveis nos órgãos. Além disso, esse estudo demonstra, né, então, que é possível obter novas estratégias para o manejo e o tratamento da meningite criptocócica. Além da criptococose, nossas nanopartículas de alginato também foram testadas para candidíase. Então, o grupo testou, né, essas nanopartículas para candidíase em modelo de larva. Então, essas larvas foram infectadas, né, com Candida albicans. Aí a gente viu que o tratamento com as nanopartículas foram eficientes, né, em aumentar a sobrevivência das larvas, assim como a miltefosina livre. E também aqui, no B, que é outra espécie de Candida albicans, a gente vê que o tratamento com as nanopartículas na maior concentração também conseguiu aumentar a sobrevivência dessas larvas, né? Assim como a dose de miltefosina livre de 20. Da mesma forma que eu expliquei lá para a criptococose, a gente também fez análise, né, no segundo dia das larvas para avaliar a carga fúngica e o tecido das larvas por histopatologia. Então, a gente vê que aqui a Candida albicans, os tratamentos, tanto com as nanopartículas, né, como com a miltefosina livre, diminuíram a carga fúngica quando comparado com o grupo controle não tratado. E aqui também dá para ver isso, né, nas imagens. Então, o controle, né, com bastante fungo presente. Quando tratado com a miltefosina livre, a gente vê a presença de fungo em granulomas. E aqui com as nanopartículas já tem bem menos fungo, né, no tecido dessas larvas. Da mesma forma, para outra espécie, a gente consegue ver que o tratamento com 200 miligramas por quilo de nanopartículas foi eficiente em diminuir a carga fúngica. E aqui também a gente vê esse mesmo comportamento, né? O controle com bastante fungo, o tratado com a miltefosina também, com a presença de fungos e granulomas, enquanto o tratado com as nanopartículas a gente já enxerga menos, né, a presença dessas leveduras. Estou mostrando também que a nanopartícula carreando miltefosina também funciona, né, para candidíase causada por Candida albicans. Além disso, foi testado em modelo murino, né, de candidíase vaginal, as nossas nanopartículas. Então, aqui eu trouxe só o resultado bem final. O trabalho é bem legal com essas nanopartículas no modelo de candidíase vaginal, mas aqui só para ilustrar para vocês, né, que
A menina que fez esse trabalho, ela usou outros também carreadores, não só a nanopartícula, né? Mas aí aqui eu trago para vocês a nanopartícula de alginato em dose única para o tratamento da candidíase. Ela foi eficiente em diminuir carga fúngica, né? Comparado com o grupo controle, enquanto em comparação com o creme vaginal que foi dado, né? Durante vários dias, né? Então, isso aqui é bem legal, porque mostra que aquele fator de ser mucoadesivo ajudou bastante aqui na hora do tratamento com as nanopartículas, porque elas ficaram ali aderidas, né, liberando lentamente a miltefosina, e então foi só uma dose e teve o mesmo efeito do que teria 5 aplicações, por exemplo, né? Então, é bem legal. Aqui eu trouxe para vocês, porque não sabia se dá tempo de falar de todos os trabalhos do grupo. Então, aqui eu trouxe os artigos, né, que a gente tem com essa linha com as nanopartículas de alginato, né? Então, vários dos dados que eu falei estão nesses, né, mas aqui também tem trabalho com aspergilose, mostrando que elas são eficientes, né, em diminuir carga fúngica, e também com Candida auris, né, que a Jana perguntou, também tem estudo. Elas também foram eficientes em diminuir, né, em modelo de larva, a infecção por Candida auris. Então, eu até trouxe os QR Code, se alguém quiser aí, né, já salvar. Então, é o que o nosso grupo vem trabalhando, assim, nos últimos anos. Então, para finalizar, lembrando aqui que as nossas nanopartículas de alginato, o que a gente conseguiu descobrir? Que elas diminuem a toxicidade da miltefosina, elas melhoram a biodistribuição, diminuem a frequência de administração do tratamento e diminuem carga fúngica. Porém, a gente sempre tem desafios, né? O nosso grande desafio é justamente passar esse estudo acadêmico para a clínica, né? Que é o nosso grande gargalo. Conseguir pegar todos esses dados que têm um super potencial e conseguir fazer com que realmente chegue, né, na população, que vire um tratamento. O nosso grupo agora, por exemplo, a gente está com um problema na produção em grande escala, porque a gente sabe que funciona, é tudo caracterizado, tudo, mas como produzir em grande escala isso, né, para testar? Então, a gente está nesse momento, nesse grande gargalo, assim, de o que fazer para escalonar essa produção. Patrocínio de uma farma. Isso. Então, só para concluir, né, o que eu quis mostrar para vocês, né, da nossa linha de pesquisa, que o uso das nanopartículas de alginato como carreador da miltefosina, ele tem grande potencial como uma nova alternativa para tratar infecções fúngicas, né? Porém, mais estudos precisam ser feitos, juntamente com o interesse da indústria, né? São necessários para desenvolver, então, realmente, novas terapias para tratar essas diferentes infecções fúngicas no futuro. Então, queria agradecer de novo, né, pelo convite do Micromeio, agradecer também a minha supervisora, né, a doutora Kelly Shida, que é a líder do laboratório de quimioterapia antifúngica, e também a professora do laboratório de nanofármacos, que é minha co-orientadora, digamos assim, que é a Luciana Lopes, que é ela que me ajuda nessa parte toda de padronização das nanopartículas, né, e aqui está meu e-mail disponível, meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato, fazer colaboração, perguntar. Então, muito obrigada, gente. Olha, eu espero não precisar, mas eu tomo, viu? Eu tomo. Você quer ser cobaia, eu estou sentindo isso. Não, desde o início ela quer, né? Você, vai não precisar, mas ela me convenceu. Paulo, entra no grupo de estudo, se inscreve no grupo de estudo lá, pronto, você vai virar cobaia. Ela me convenceu. Na verdade, assim, parabéns pelo trabalho, né, a todos vocês. A gente percebe, né, o quanto que deve... trabalho trabalhoso, né, porque realmente, sim, assim, né, foi bastante coisa que vocês fizeram, né, assim, é árduo, né, o trabalho de pesquisa que vocês fizeram. Então, assim, muito parabéns mesmo, e eu acho que os resultados provam, né, o que você falou, né? Eu estou brincando aqui que eu tomaria, né? Espero não precisar, mas, assim, são saídas que a gente tem aí, né, no futuro, dessa resistência toda que a gente está vivendo, né?
e que pode ser uma, né, para essa era não antibiótico, pode ser uma, né, e a gente uma fala saída. alternativa. A gente fala tanto de resistência bacteriana, mas a resistência, o antifúngico é muito complicado, Também. né? É. Porque o antifúngico, como a doutora Patrícia falou, ele age, só que ele age não só na célula do fungo, ele age na célula humana também, porque as células são muito parecidas. Então, a alta toxicidade da anfotericina B, por exemplo, né? Você pega uma infecção sistêmica de fungo, chega um momento que azol nenhum funciona, você tem que pegar uma carga muito pesada. E aí você pega um paciente imunodeprimido, de idade avançada, internado meses no hospital, e enfia a anfotericina B no cara, a chance do cara ter um colapso é muito grande. Problema né? renal, um problema... Isso, você vai ter falência. Quando acontece problema, né, não fala se é o fungo matou, não, é falência de órgãos. Falência de órgãos, chega um momento que nada funciona. Então, acho que é bem legal você minimizar os efeitos colaterais para a possibilidade de uma terapêutica antifúngica, né? Sim. Existe a anfotericina B lipossomal já, né? Que ela já é bastante utilizada. Só que ela tem um custo bem mais alto do que a anfotericina B, né? Ela vem com essa ideia também, ainda bem, né? Ainda bem. A gente nem falou, o tempo de terapia para um antifúngico é muito maior do que para a bactéria. Então, na verdade, imagina o custo disso, né? Hoje em dia a gente está falando tanto de stewardship, né? Gestão de antibióticos e tudo. Então, além de tudo isso que a senhora falou, justamente de efeito colateral do paciente, olhando o olhar do paciente, se você olhar a economia, né? A jornada do paciente da economia, desde a entrada até a saída, você ainda tem o cara internado semanas, né? Então, acho que é bem legal, tá de parabéns. A gente, de vez em quando, né, Jana? A gente tem pessoal aqui que está desenvolvendo moléculas, desenvolvendo terapias alternativas para multiresistência. Eu gosto de falar sempre da faculdade lá, é a regional, não é federal, não lembro, do Pará, com o Nilson, que ele já trouxe aqui também, justamente, ele falou, no final da palestra ele falou assim, eu preciso de patrocínio, quase que ele botou um cartaz. Alguém me patrocina porque eu tenho um monte de alternativa. Foi mais contida, você viu, né? Era com cianobactérias, né, que ele trabalha... Entendeu? Então, mas, na verdade, ele era orientador, igual você, ele era orientador, tinha vários trabalhos, e o que faltava é tipo assim, eu preciso de uma farma botando grana para poder a escala ficar grande, e isso lá na frente... conseguir sair do acadêmico para seguir, né, os testes. Então, é isso, parabéns para vocês, acho que a Janaína gosta de falar isso, né, que ela fica mais empolgada, eu já fui mais empolgado nessa área, mas fazer pesquisa no Brasil, cara, tem que ser obstinado, tem que realmente... você faz e você não sabe se vai dar certo, e não tem apoio nenhum, e você é um pesquisador, e, sabe, é complicado, mas Enquanto eu acho que a gente precisa acreditar, e hoje eu acho que o recurso não está tão grande assim, os recursos não estão tão grandes assim, mas tem investimento em inovação, né? Tem que haver, né? Então, tem que haver. Né? Inovação e tecnologia tem tido alguns projetos, então eu acho que, né, pegar essa linha aí para conseguir alcançar, né? Eu acho que tem sempre um resultado. E eu prestigio muito, assim, acho que a gente tem ótimos pesquisadores. O Brasil tem, assim, também é o que a gente fala, né, Marcos, que a gente acaba perdendo esses pesquisadores, né? A grande maioria que o cara é ótimo pesquisador, o cara fala assim, a faculdade lá de fora fala assim, doutora Patrícia, você quer um pós-doc internacional na Inglaterra? Ela vai falar assim, opa, vou. Só que aí, né, o contrário, tipo assim, você vai e volta ou você vai e fica? Pronto. Acabou. A realidade do pesquisador no Brasil é esse. Não tem jeito. Infelizmente Marcos, não é a doutora Patrícia, Marcos, é a doutora Cristina. Desculpa. Eu não sei por que eu botei Patrícia na cabeça. Desculpa. Doutora... Temos uma pergunta. Tivemos a doutora Patrícia aqui ontem com a gente. Hoje a gente tem a doutora Cristina. Mil perdões. Não, tudo bem. A gente tem uma pergunta, né? Temos a pergunta aqui do Alan. Não sei nem como responder. Não sei nem... É uma pergunta boa, Alan. É legal também. É uma pergunta a gente também faz essa pergunta.
Eu acho que ele queria, você quer uma grandeza? Você está na casa de milhares ou milhões? Eu ia chutar milhões, né? Para você desenvolver um fármaco hoje em dia, de tudo, né? O que tem, a gente já teve uma palestra sobre isso também aqui, desenvolvimento de fármacos, né? Tem uma pessoa que aqui contou toda a história lá dos anos 50 até hoje e tal. E para uma farmacêutica falar assim, liberei um novo medicamento, são anos e anos e milhões de dólares investidos. Então, você tem que ter o interesse da farma, do governo, né? Lá nos Estados Unidos você tem o FDA junto com as grandes farmacêuticas, é um conjunto. É uma grana boa, Alan. Vamos falar assim, é grana bacana. É uma grana alta. Alan, depois você encaminha para a gente, né? Está respondido, porque às vezes a gente também entendeu como final, então eu não sei se ele falou nesse percurso aí que a doutora Cristina fez, né? De quanto que foi o investimento nisso, né? E no projeto, de quanto tempo você levou para chegar a esse resultado? Pode ser. Talvez o que ela fez, né? Tá certo. Não sei, pode ser. Aí comecei no meu doutorado, então faz 10 anos que a gente desenvolve esse projeto das nanopartículas de alginato. Com diferentes alunos envolvidos, mas faz uns 10 anos que começou. E se reinventando sempre, né? Porque a verba tem sempre que se reinventar para conseguir. CNPq, vamos lá, vamos falando. Exato, a PESP, CNPq, CAPES, porque estava no agradecimento ali, sem eles nada acontece. Nada acontece, isso aí. Eu acho que é o incentivo que a gente tem, né, para continuar fazendo pesquisa, né? Porque o insumo é caro, né? Não tem como, né? Mas você vê, são 10 anos e assim, a gente vê o resultado de um trabalho que realmente é imenso, né? Sim. A gente tem outra pergunta? Não, né? Foi só essa. Doutora Cristina, muitíssimo obrigada pela sua participação no Micromeio. A primeira de muitas. A gente... Foi bem você legal. falou várias coisas aí no decorrer, que eu já pensei em várias coisas, mas a gente... Dá para dividir em vários temas, é verdade. Várias. Tem que trazer uma garrafa de água maior. A próxima vez que vai falar mais. Isso. Mas muito obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. Tá. A gente tem uma dinâmica aqui no Micromeio, né? O Marcos vai dar uns recados. E aí, no final, você fecha a live com o que você quiser, tá bom? Qualquer coisa. Se quiser convidar, se quiser pedir uma indústria farmacêutica, o que você quiser. Marcos, por favor. Boa noite a todos, gente. Obrigada. Agradecemos todo mundo que está online com a gente aqui, mais uma vez. Todo mundo que, a partir de daqui a meia hora, já pode entrar no YouTube lá e rever essa palestra, tá? Que mais? Não deixa de ser sócio da gente aí, contribuir com um cafezinho para a gente manter o canal nos próximos anos. Que mais? E é isso, acho que 20:09 de uma terça-feira, de frio, só está aqui quem gosta mesmo de microbiologia. A gente agradece realmente a doutora Cristina de estar aqui, dando o seu tempo, né, nessa Porto Alegre congelada, para falar com a gente, perder a voz aí, e de tanto que falou, e o trabalho bem legal que ela fez, e para o futuro, mostrar que a pesquisa no Brasil ela tem que ter incentivo, né? Um incentivo privado, não só público, mas privado, para gerar algum resultado lá no final. Muito obrigado, doutora Cristina, Janaína. Doutora Cristina, a senhora finaliza a live de hoje. Muito obrigado. Amanhã tem mais, às 7h30, no mesmo bate-canal. Estaremos aqui, eu, Janaína, e mais um pesquisador falando de algum projeto e levando saúde para você na sua casinha. Tá bom, doutora Cristina? Tudo com você. Quero agradecer de novo pela atenção e deixar disponível para quem teve interesse nessa linha de pesquisa, né? Pode me procurar, pode procurar a USP, que sempre tem trabalho para ser feito. Então, sintam-se à vontade para vir procurar essa linha de pesquisas com micologia. Obrigada mais uma vez, gente. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Até amanhã. Tchau.